E eu com isso? Os discípulos estavam andando com Jesus, findando o dia, e eles já estavam percebendo que vai sobrar para nós fazer alguma coisa com esse povo aí. E eles tentam se livrar do povo e falam: Jesus, manda o povo embora. E eu com isso? Os discípulos estavam pensando. E nessa série, e eu com isso, eu quero trazer um pouco de reflexão, um pouco de pensamento em cima disso. O Marquinho vai me ajudar também, o Sidon vai me ajudar também nesse assunto. E eu gostaria que vocês participassem e trouxessem de fato o raciocínio de vocês, o pensamento de vocês, um pensamento crítico, porque como você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus ele tem consciência. E você e eu, quando fazemos coisas, quase sempre estamos conscientes, a não ser que alguns estejam meio perdidos. Mas a consciência é uma característica divina. É algo que vem de cima para baixo, algo que você recebeu porque você foi desenhado a partir de um modelo chamado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E existe consciência dentro de você, e tudo que você faz deve ser consciente. E eu gostaria de caminhar com vocês em relação ao assunto independência. Num outro domingo nós vamos falar sobre dependência, em outro interdependência e no último onipotência. E eu quero conversar com vocês hoje então sobre independência. A independência, por ser uma característica consciente que nós fazemos, que nós tomamos uma decisão de ser independente em alguma coisa, é consequência de, por exemplo, um traço da personalidade chamado senso de preparo. A pessoa se acha capaz de fazer alguma coisa. Então, quanto mais forte é esse traço, mais inclinado você tende a ser independente. Eu quero fazer você pensar um pouquinho sobre algumas histórias, alguns exemplos, alguns versículos que a gente vai olhar na palavra de Deus, para você pensar que tipo de independência você tem. Porque independência pode ser boa, pode ser ruim. Mas como a gente desenvolve isso, como a gente evolui em cima disso, faz toda a diferença. Nós queremos também, em relação a sermos conscientes como igreja, agora como C3, nós queremos fazer uma reunião com vocês. Já apresentei para vocês a aula do Norberto sobre Jesus no tabernáculo. E eu gostaria também de conversar com algumas pessoas em relação a um encontro que eu vou fazer com vocês durante a semana. Eu não me lembro da data, já está a data aí, Cris? Dia 19? Dia 19. Eu quero conversar com vocês sobre um projeto chamado Vision Builders, onde nós como pessoas, indivíduos, participamos na construção, para levar a igreja a um próximo patamar. E é um convite, não é uma convocação, mas é apenas um convite. Então, Vision Builders, eu só gostaria que você lembrasse desse nome. Em breve você vai receber um convite, e é totalmente voluntário, mas é para ser consciente, que você tome uma decisão de uma maneira muito consciente de participar das coisas, de você fazer parte de algo que seja consciente, não por obrigação, não porque você foi constrangido a fazer alguma coisa. Da mesma forma, por exemplo, vocês sabem que aqui na C3 a gente nem faz mais momento de oferta, né? A gente não fica apelando para que você faça uma negociação aí de 10, receba 100, a gente fugiu disso radicalmente, porque nós sabemos que nós precisamos fazer as coisas com carinho, com amor, porque Deus nos convence, porque nós tivemos a consciência de fazer A, B ou C. Então, dia 19 eu vou falar com vocês sobre Vision Builders. Tudo é uma atitude, uma decisão consciente. E a independência também é. Você está tomando uma decisão consciente de ser independente. E o primeiro ponto que eu gostaria que você passasse, eu não sei, Ju, você que está na mídia, pode começar lá para a gente, por favor? Então, a independência sem Deus. Você pegou seu papelzinho? Tá aí com você. Hoje você não precisa preencher, já está tudo respondido para você. A independência sem Deus gera desobediência.
Independência. Como eu falei para vocês, uma das coisas que influencia bastante eu me sentir independente é uma sensação de ser capaz, uma autoconfiança. E essa autoconfiança, às vezes, ela pode ter um efeito contrário. Ela pode fazer com que você se ache capaz de fazer algo sem Deus. E isso é um problema, isso é uma coisa que você precisa perceber. Se você está se sentindo capaz de tocar a sua vida independente de Deus, capaz de fazer a sua vida funcionar independente de Deus. Eu gostaria que você olhasse Gênesis 3, versículo 6, que diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. E aí nós temos o início da história da queda da raça humana. E nós temos hoje um monte de coisa acontecendo no mundo, justamente por causa disso, justamente por causa da nossa queda. Porque nós, como raça humana, caímos. E a nossa tendência é botar a culpa sempre em alguém ou alguma coisa, mas no fundo, nós fomos conscientes nas nossas decisões. Talvez a gente até não imaginasse a gravidade da consequência. Mas como é importante a gente ter informações, como é importante a gente se aproximar de Deus, como é importante a gente caminhar pertinho de Deus e aprender, por exemplo, vir num curso e aprender um pouquinho mais a respeito de Deus, para que a gente tome uma decisão consciente com mais embasamento. Porque quando você tem essa história onde Eva experimenta do fruto proibido que Deus disse não coma disso, e ela dá para Adão e Adão também come, aí você vê uma sequência de consequências. Deus, ele vem na virada do dia, ele vem falar com Adão e com Eva, todo dia, na virada do dia, Deus vem e conversa. Isso é para você perceber como Deus não é micro-administrador. Por isso, quando você for comprar um sapato, não venha toda vez dizer assim: Espírito Santo, compra vermelho, compra azul. Você pode até perguntar para ele a opinião dele, mas ele vai dizer assim: whatever, o que você quiser. Vai usar com que roupa? Né? Então vai usar. Então, você pode chamar Deus para decidir cor de sapato? Pode. Mas Deus, ele vinha na virada do dia falar com Adão e com Eva para que eles pudessem trabalhar, para que eles pudessem fazer com que a capacidade que Deus colocou dentro deles e dentro da gente fosse alcançada, fosse utilizada, para que a gente pudesse trabalhar com aquilo que nós recebemos de Deus. Quando Deus disse, sejam abençoados, Deus está falando assim: receba poder para dominar o mundo, governar sobre a terra. E Deus deu para você isso, Deus deu para mim isso. Eu não quero fragilizar o teu relacionamento com Deus, eu quero fortalecer. Mas eu gostaria também que você percebesse que Deus te deu algumas coisas para você controlar. Porque se você o tempo todo pergunta, posso, não posso, posso, não posso, que tipo de galardão, que tipo de relacionamento é esse? Então, que tipo de consequência eu vou colher se eu só faço o que me mandam? Eu preciso decidir algumas coisas, e isso faz parte de um processo de maturidade que Deus quer que você e eu entremos. Deus quer que a gente comece a utilizar aquilo que nós aprendemos, e a gente comece então a assumir a responsabilidade de decidir em cima daquilo que nós recebemos dele. Por isso que existe igreja também, para a gente pregar a palavra de Deus, para que pessoas possam aprender um pouquinho, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, para que elas possam decidir. E a sequência de uma decisão independente de Deus, porque Deus tinha dito, não faça, agora está com você. Se Eva fosse pegar no fruto e Deus fosse lá e desse um tapinha, não, vai morrer. Não tem consequência, porque o Papai do Céu está sempre te cercando. Nós temos que assumir a responsabilidade daquilo que nós conhecemos.
Você e eu somos responsáveis com as informações que a gente recebe. E Deus pede que você assuma a responsabilidade e as consequências, boas ou ruins, daquilo que você fizer. E é interessante que na sequência desta desobediência, dessa independência de Deus, essa postura independente sem Deus, gerou consequência. Porque Deus, na virada do dia, vem falar e procurar por Adão e por Eva. E existe ali uma sequência de transferência de culpa. Um transfere para o outro a culpa. Até que a serpente olha para o lado, olha para o outro lado e não tem quem culpar. Mas a sequência vem subindo. Deus chega para a serpente e diz: você vai ser amaldiçoada. Chega para Eva e diz: a tua dor vai se multiplicar. Um monte. Ou seja, antes ela tinha filho assim, ó. Parecia o Gremlins. Quem assistiu Gremlins? Né? Vai nascer do filhote. Né? Por isso que eu acho que Adão e Eva tiveram muitos filhos. Que vai multiplicar a dor. Vamos pensar aqui um pouquinho, gente. Vamos ser racional. Adão e Eva, no paraíso, né? Sem roupa, totalmente soltos, tudo solto. O que acontece quando está tudo solto? Filhote, com certeza, né? Para mim é um raciocínio muito lógico você ter um casal no paraíso, nu, com certeza eles não estavam só falando sobre, nossa, que jardim lindo, né? Eles estavam fazendo outras coisas também, né? E a consequência foi multiplicação de dor para nascer criança. E ele chega para Adão e pergunta: por que você comeu, Adão? A minha mulher. E aí eu digo para você, homem, cuidado com o que você escuta. Quando a minha mulher chega para mim e pergunta: Ronald, o que eu uso? Este vestido ou este? Eu me ajoelho. Eu faço assim: ó Deus, me ajude nesse momento tão difícil. Porque é impossível, eu nunca acertei. Sabe o que é nunca? Nunca acertei. E às vezes quando eu minto para mim mesmo que é o da direita e eu escolho da esquerda, ela escolhe da esquerda. E mesmo assim, sabe, dentro de mim eu sei que eu errei. Mesmo assim deu errado. Porque eu acho que ela percebe que eu pensei, você foi para lá, vou para cá. Você foi para lá, vou para lá. É impossível. Então a gente tem esse trauma da mulher dizer alguma coisa para a gente, e quando a mulher diz, vai por esse caminho, a gente não quer seguir aquele caminho, porque a gente já se enfiou numa encrenca danada, a última vez que a gente escutou. Então a gente tem dentro do nosso DNA, mulheres, desculpe, a gente tem dificuldade em fazer o que vocês dizem. A gente tem muita dificuldade, mesmo vocês tendo razão. Isso aí. Isso aí. Mas a gente tenta fazer, né? Mas nos falta discernimento, gente. Vocês têm que orar mais por nós para a gente ter discernimento. Uma outra característica dessa independência sem Deus, essa característica que Deus coloca dentro da gente de sermos independentes, essa independência sem Deus também gera fuga. Porque quando a gente vê Adão e Eva desobedecendo, agiram independentes sem Deus, quando Deus procura por Adão e Eva no jardim, eles tinham se escondido. Como é importante você, que está aqui, pensar se por acaso você não está se escondendo de Deus. E talvez a maioria daqui diga assim, não, eu não estou me escondendo de Deus, mas talvez em uma outra área eu me escondo. Talvez em uma outra coisa da minha vida eu me escondo de Deus. E por que a gente faz isso? Se a gente sabe que Deus nos ama, que Deus quer nos dar vida eterna em Jesus, que Ele tem o melhor para nós, por que é que nós fugimos de Deus? Porque a gente agiu e desobedeceu. Porque a gente tomou uma decisão consciente
de em vez de fazer isso, nós fizemos aquilo. E quando Deus vem falar conosco, nossa consciência nos acusa. A gente não consegue fugir da gente mesmo. Porque a gente agiu sem Deus, a gente agiu de uma maneira independente, a gente agiu de uma maneira independente, mas sem ter Deus na equação. A independência, ela não é boa nem ruim, mas depende com quem ela é feita. E o meu ponto é, sem Deus, você vai fugir de Deus. Sem Deus, você vai desobedecer. E essas duas coisas andam juntas. A desobediência vai produzir em você fugir de Deus. E às vezes você vai fugir de Deus nas finanças, às vezes você vai fugir de Deus no relacionamento, vai fugir de Deus nos impostos, vai fugir de Deus, vai fugir de Deus, vai fugir de Deus. E cada um de nós precisa parar e pensar em que área que eu estou fugindo. Porque provavelmente ali você tem o sinal de uma desobediência, que você tomou uma decisão de fazer algo independente de Deus. Não se mete nisso, Deus. Não se mete nisso, Deus. Eu não quero saber da tua opinião agora. Aliás, eu até já sei, mas eu não quero te ouvir agora. Eu quero fazer isso assim. É isso que eu quero fazer. Deixa eu viver a minha vida. E Deus, Ele deixa. Mas a consequência disso é, você começa a fugir de Deus. Você começa a fugir da comunhão com Deus. Porque você tem culpa no cartório. Como é importante a gente parar, pensar e perceber. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito. Cada um de nós foi feito. E esta independência Deus colocou dentro de você. É uma característica que Deus tem. E eu quero explorar um pouquinho mais esse assunto. Mas presta atenção. Se você não tem tomado decisões que têm gerado consequência, e isso não tem te ajudado a se aproximar de Deus, e não tem nada pior do que você continuar pegando o caminho errado. Você está indo para São Paulo e pega a BR-116 para o sul. Não tem coisa pior. Porque você vai indo para o sul, pensando que talvez dê certo chegar em São Paulo. Não vai chegar. Você precisa se converter. Você precisa pegar o caminho de volta. Gente, se dói voltar, um amigo meu, ele estava indo de São Paulo para Curitiba. E de madrugada, o Djalma. Pega o carro com a família toda, madrugada já. Chega em registro e entra lá no Petropem. E come lá alguma coisa, tá para acordar um pouquinho e tal, né? Aí ele pega, sai do posto e volta para São Paulo. Só que ele não percebeu que estava voltando para São Paulo. 1h e pouco depois, a filha, pai, não está no lugar errado não. Ele quase chorou. De tão cansado que ele estava, tão desesperado que ele ficou, meu Deus, eu vou ter que voltar. Gente, chore quanto antes, mas volte. Volte. Abra mão, confesse que você errou, porque Deus, Ele vai te receber de volta. Gente, cada um de nós aqui é especialista em errar. Nós temos curso superior, temos pós-graduação, temos um mestrado, temos um doutorado, alguns de nós têm pós-doutorado, e outros de nós voltam para a faculdade só para fazer mais curso em outra área, só para continuar esse ciclo até chegar em pós-doutorado de novo. Nós somos especialistas em errar. Você é especialista em errar. E a vida possui tantas frentes, tantas áreas, e cada um de nós está errando em alguma coisa. Mas se a gente não voltar atrás, se a gente não se converter, não se arrepender das nossas decisões, a gente não volta para o destino certo. E não adianta ficar com pena de você mesmo. Você precisa passar pela dor da conversão. Como é importante você se converter, se arrepender dos teus maus caminhos, das tuas más decisões. E Deus sabe disso. E quando você fizer, Ele vai falar assim, Jesus, finalmente, né?
Vale a pena fazer isso. Independência com Deus. Veja, eu não estou criticando a independência, mas esse comportamento de independência, quando você tem esse comportamento com Deus, você tem aqui um benefício. Ela vai te libertar da opinião dos homens. E aqui eu quero mostrar para você o início de uma conversa que você tem em Mateus 16, 13. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Viu? Jesus está preocupado. Se ele está sendo bem cotado, se ele está bem na boca do povo. Mas leia a história mais para frente. Leia essa passagem, essa experiência, essa conversa que Jesus teve com os discípulos. E os discípulos disseram assim: alguns dizem que você é isso, que você é aquilo, que você é o cara, que você não é o cara, que você parece o cara, parecido com o cara, mas talvez não seja o cara. E ficaram falando. E Jesus pergunta: e vocês o que dizem? Tem muita gente que tem opinião a teu respeito. E talvez você até saiba. O que estão falando de mim no Facebook aí? É isso. Jesus não deu muita importância. Ele abriu um assunto perguntando: o que o pessoal está falando? Agora, quer saber de uma coisa? O que você pensa de mim? E você diz o que de mim? O que é que você diz a meu respeito? Isso me interessa. Porque eu estou andando com você já há um tempo. E eu quero saber o que você pensa sobre mim. Qual é a tua opinião sobre a minha pessoa? Quem é que você acha que eu sou? E aí Pedro, de um rompante, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse: isso aí. Isso não foi conhecimento, não foi estudo, mas foi uma revelação que veio do meu Pai. E é isso que Deus está preocupado, é nisso que Jesus está pensando. É isso que Ele está buscando em você. Que você busque essa revelação. O relacionamento com Jesus, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Espírito Santo deve ser um relacionamento de revelação. Não de opinião pública, não do que os outros estão pensando, mas o que é que o Espírito Santo de Deus tem revelado para você. E como é importante você ter esse relacionamento, de chegar a ter revelação. Você está lendo a Bíblia e diz: levou um susto, porque Deus falou com você. E Deus fala. A consciência vem de Deus. Deus é um Deus consciente. Ele faz as coisas de caso pensado. Ele sabe aonde isso vai dar. E Ele quer saber que tipo de informação, de que tipo de pensamento você alimenta dentro de você. E o quanto você está permitindo que haja revelação. Porque as coisas de Deus, gente, não se discernem intelectualmente, mas espiritualmente. Sem revelação você não vai conseguir se aproximar de Deus. Você vai achar loucura. Você não vai acreditar nas informações que o Norberto vai passar no curso. Você não vai acreditar nas camadas que tem em cima daquela tenda e que aquilo tem alguma coisa a ver com Jesus. Você vai achar que eu estou inventando coisas. Mas a pergunta é, quando você ouve sobre uma das coberturas daquele tabernáculo, você está tendo uma revelação de Deus? Deus está se relacionando com você naquele momento? Existe revelação? É atrás disso que Jesus está indo. É atrás de revelação. A independência com Deus te liberta da opinião dos homens. Jesus, Ele não parou de fazer o que estava fazendo e tentou criar uma equipe de marketing para corrigir as informações que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Jesus não parou um segundo, porque as pessoas achavam que ele era João Batista vindo dos mortos. Ressuscitou João Batista. Acho que ele devia ser uma mula sem cabeça, né? Porque João Batista perdeu a cabeça. Mas está ali com a cabeça de novo. Jesus não corrigiu, não se preocupou em, então, pelo amor de Deus, gente, põe no Face aí que eu sou Jesus Cristo.
João Batista morreu, ele já era. Jesus não se preocupou com isso. Não se preocupe com a opinião das pessoas. Se preocupe em receber uma revelação de Deus. Se preocupe em se aproximar de Deus e escutar o que Ele tem para dizer. É muito importante você se aproximar e ter revelação. E independência com Deus te liberta da preguiça e da angústia paralisante. Gênesis 22, 2-4 diz assim: Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado, no 3º dia da viagem. Isso é profético, gente. Deus vai falar com você nessas leituras. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Quando você tem independência junto com Deus, a coisa mais difícil que seja solicitada para você realizar, você vai deixar a preguiça de lado, você vai levantar cedo, e ainda que a angústia de você tomar aquela decisão de sacrificar teu próprio filho seja real, seja presente, ela não vai te segurar. Como é importante que a independência que Deus criou, ela aconteça junto com Ele. Porque tem certas coisas que Deus vai pedir para você fazer. E se você não tiver a revelação dessa solicitação, você vai simplesmente ficar angustiado. E vai te parar. Jesus, ele ficou angustiado, não ficou? Antes de ser crucificado, ele estava ali angustiado até a morte. Mesmo assim, ele deu um passo. Porque ele estava independente. Mas em Deus. E a nossa vida, gente, está repleta de decisões. Durmo mais um pouco? Como mais um pouco? Bebo mais um pouco? Roubo mais um pouco? A independência com Deus vai te libertar dessas coisas. E você passa a agir como uma pessoa que não tem medo de acordar cedo, de enfrentar a vida, de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, de você ser o provedor da casa, de você crer que Deus vai te levar pelo caminho, você sabendo que tem coisas difíceis pela vida, mesmo assim você levanta de manhã e enfrenta. O preguiçoso diz: tem um leão lá fora, e a crise está difícil. Se você tem independência, se você tem aquela autoconfiança, aquela iniciativa, aquele senso de preparo, e você está conectado em Deus, e você tem uma revelação, não tem cama que te segure, não tem sono que te prenda, não tem desafio que te desanime, você vai levantar e você vai enfrentar. Não tem curso longo demais, não tem montanha alta demais, não tem rio largo demais, não tem mar fundo demais. Você vai levantar e você vai enfrentar. Porque a independência em Deus é um atributo divino. É uma característica que Deus tem. E você e eu fomos feitos à imagem e semelhança dele. E é importante você se lembrar disso. E você começar a dar passos e ser uma pessoa independente em Deus. Não uma pessoa egoísta, não uma pessoa que não está nem aí com os outros, não uma pessoa que diz assim: e eu com isso? Eu vou ficar aqui mesmo, dane-se. Nós temos que ter essa consciência de que a independência é algo que Deus colocou dentro da gente, mas Ele diz para a gente fazer isso nele. Sermos independentes nele. Todos nós estamos tomando decisões. As decisões que a gente toma precisam ser tomadas nele.
independente da opinião dos outros, independente da dificuldade, independente da angústia. E é muito importante a revelação no teu relacionamento com Deus. Por isso, o dia a dia precisa estar encharcado com a palavra de Deus, encharcado com um momento sozinho, de manhã, de tarde, de noite. Gente, ache um momento, ache de uma maneira de fazer. Eu sei que a gente tem momentos, né, fases da vida que a gente está mais próximo de Deus, mais longe, né? Daqui a pouco, por exemplo, a gente vai para a praia. Quando a gente vai para a praia, a gente dá uma desligada, né? Normal. Mas daí na volta, a gente se conecta um pouco mais. Ah não, pastor, eu sou super, hiper, ultra. Parabéns para você. Eu não sou assim. Eu acho que a maioria de nós, normalmente, tem um estilo de vida que é um pouquinho oscilante, né? Em termos de leitura bíblica, oração, jejum. Porque a gente não fica jejuando todo dia, né? Não aguenta. Mas eu quero que você pense comigo, como é que eu posso ser então independente em Deus? Que coisas que eu posso fazer para que isso aconteça? Primeira coisa, continua aqui, é uma percepção. Vocês lembram da parábola do semeador? Em um dos evangelhos, o escritor ele escreve o seguinte: quando a semente caiu num solo bom, ele compara com aquele que teve um coração bom e, na verdade, a pessoa entendeu. E quando a gente entende, é muito mais difícil o inimigo roubar aquilo que a gente aprendeu. Por isso Deus, Ele nos incentiva a entender as coisas. Ele nos incentiva a sermos cada vez mais sábios e entendidos na palavra de Deus. Porque quando vierem as situações difíceis, nós vamos conseguir tomar a decisão certa. Mas perceber que quem nos deu vida vai nos ajudar a sermos independentes, mas em Deus. Perceber quem nos deu vida. Quem te deu vida? Minha mãe, meu pai. Quem deu vida para você? Deus te deu vida. Você foi feito à imagem e semelhança dEle. Você foi feito à imagem e semelhança dEle. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Venha no curso. Saiba quem Ele é. Jesus está sendo anunciado há séculos, 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 séculos. E se você aprender sobre Ele, você vai ter mais consciência de como ser independente em Deus. Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você e eu somos criação de Deus em Cristo. Não se aproxime de Deus sem Jesus. Não chegue diante de Deus assim de qualquer jeito. E aí, meu, como é que tá? Sem Jesus, gente, Ele nem vai te ouvir. Não tem Pai Nosso, não tem nada sem Jesus. Não tem esmola, não tem nada. Deus está consciente do que você está fazendo, Ele está vendo. Mas sem Jesus, você não tem acesso a Deus. Você foi criado, mas Jesus foi a inspiração de Deus para você. Deus nunca fez uma pessoa sequer sobre a face da terra sem ter em mente Jesus Cristo, sem ter em mente você ser como Ele, porque Jesus é o modelo de ser humano, Jesus é o modelo de pessoa que Deus quer que você seja. Então, lembre-se, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Se eu lembrar disso, que eu fui criado com Jesus em mente, eu sou um produto da criação de Deus em Jesus. Se eu me lembro disso, se eu entendo isso, eu fui criado para fazer boas obras. O que é que você tem feito com a sua vida?
O que é que você tem realizado? De que maneira você trabalha? De que maneira você estuda? De que maneira você se porta? De que maneira a gente vive a nossa vida? Se for qualquer coisa longe das boas obras, tem alguma coisa errada. Preste atenção, lembre-se, você foi criado por Deus, inspirado em Cristo, para realizarmos boas obras. Segundo ponto, como é que nós podemos sermos independentes, mas em Deus? Perceber a quem prestaremos conta. Ai, meu Pai do céu. E parece uma mensagem pesada, mas gente, é verdade. Você e eu vamos prestar contas daquilo que nós fazemos. Romanos 14, 12 diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Tem uma certa idade que o meu filho Gabriel, que é meu filho Felipe, minha filha Giovana, eles prestavam, a Giovana prestava contas para mim, o Gabriel e o Felipe ainda prestam contas a mim. Eu tenho autoridade sobre eles. E se eles não fazem aquilo que eu digo que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feita, eles vão sofrer as consequências. Hoje eu vou ter que falar com o meu piá. Você viu onde é que ele foi? Para. Sumiu do culto hoje. Hoje à noite eu vou ter uma conversa com ele. Cadê você? Onde é que você estava, piá? Ele estava lá atrás do meu escritório. Felipe, quando eu tocar o primeiro acorde da música, eu quero você lá dentro, hein? Aham. Aí sabe quando você olha nos olhos do piá, você vê... É normal acontecer isso? É normal, mas não é espiritual. E a gente precisa ensinar os filhos desde cedo a andar nos caminhos do Senhor, porque mais tarde eles vão precisar tomar as decisões. E a palavra de Deus diz que mais tarde, mesmo mais tarde, eles não vão se desviar do caminho. Essa é a minha função como pai, chamar para perto e ter uma conversa séria. Porque um dia vai chegar uma idade que o Gabriel vai sair de casa. Ele não vai prestar contas para mim, mas vai prestar contas para alguém que tem o galardão, as chaves da vida eterna, tudo nele. E se ele não tirar proveito daquilo tudo que eu ensinei para ele, que triste, como dizem, é tristeza? Como é que é? Que tristeza? Como é que é? Tristeza. Que tristeza. É assim, né? Mas os filhos saem de casa, mas a gente nunca fica sem pai. Você já saiu de casa, a maioria de nós. Quem ainda mora com o papai e com a mamãe? Muito bem. Um dia se saem de casa. Mas vocês não estão sem pai. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Chega, né, pastor? Chega de ficar me ameaçando. Não chega. Não chega, porque a gente faz muita bobagem na vida. E se a gente pudesse acordar de manhã cedo com essas 3 propostas aqui, né? Você nasceu porque Deus te fez nascer, mas Ele criou você para as boas obras, que Ele já tem numa listinha para te entregar. Você já sabe o que você tem que fazer hoje? Aí a segunda voz diz assim: presta atenção que você vai viver hoje, hein? Você vai prestar contas do teu dia hoje, hein? Eu sei que a gente não tem mais essa mensagem nos dias de hoje, né? Porque a gente tem que ter aquela mensagem light, polida, politicamente correta. Gente, para o inferno, com essa mensagem politicamente correta. Isso está destruindo as nações. Infelizmente, está insuportável esse negócio. É aluno dando soco em professora, no olho da professora. Rapaz, como eu... já me ferveu... Nossa! A gente fica assim, meio descontrolado, né? Queria botar uma peruca de professor aí para a sala. Aí tira a peruca e sai correndo. Porque está impressionante o que acontece por aí, porque as pessoas
não têm consciência que elas estão agindo independente sem Deus. Essa independência sem Deus é terrível, é maligna. Você não está nem aí com as pessoas. Então você vai prestar contas a Deus daquilo que você faz. Nós prestamos contas aos nossos pais terrenos quando a gente está na casa deles. Vai lá, sai correndo pela casa e pum, quebra, derruba um vaso. Qual é a resposta que eu sempre escuto? Chega o meu piá vem correndo e pum, derruba tudo e cai o vaso de cima da mesa. O que ela fala para mim? Foi sem querer. O dia que você fizer de propósito isso, eu até arrebento. Mas é lógico que é sem querer. Mas a gente chama uma conversa. Escuta, você tem que correr lá fora. Não chuta a bola aqui dentro. O piá começa a bater a bola dentro de casa. A bola fora de casa, piá reclama. Até que quebra alguma coisa. Foi sem querer. Nós vamos prestar contas. O sistema que nós temos hoje de prestação de conta aos pais, gente, nós vamos chegar lá na frente do Papai do Céu e foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Eu atirei nela sem querer. Foi, né? O sistema continua, gente. O que nós temos aqui hoje é um reflexo do que existe lá. O sistema de prestação de contas, como é importante. Quantos líderes caem porque não tem com quem conversar? Quantas vezes você cai porque você não tem com quem conversar? Por último, perceber que nossa eternidade é afetada. Eu não sei se tem alguém com calculadora financeira aí, mas, por exemplo, se você tem R$1 e você põe numa aplicação de conta de padeiro, 1% ao mês, digamos por 12 meses. Alguém consegue fazer essa conta para mim? Conseguem? Sim ou não? Então, 1% juro sobre juro, né? Juro composto. $1, R$1, 12 meses dá quanto? Me ajude aí. Que horas são? Cedo. Que horas são? 8 para as 8. Ontem, sei ainda. Com isso eu vou encerrar. Me ajude aí. 12 meses, R$1 cada mês. 12,68. Tá bom, em um ano. Agora pense, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Consegue fazer para mim aí, por exemplo, 80 anos, vezes 12 meses, 8 vezes 12, 80, 96, 960 meses. 960 meses, você pondo R$1 por mês na conta lá, com juro de 1% ao mês. Que valor que isso daria? R$1. 1.407. 1.407 você vai ter no banco aos 80 anos se você puser R$1 ao mês que dê 1%. Agora, multiplique isso por infinito e pense que você não fez isso. E eu vou ler o versículo para você. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2,6. Cada boa obra que a gente faz, gente, cada coisa correta que a gente faz, que a gente foi feito para fazer, Deus, Ele é galardoador. Ele paga o juro sobre o juro. Agora pense que você poderia estar entrando na eternidade com tudo isso. Mas você não entrou para a eternidade com tudo isso. Simplesmente porque você não foi consciente em descobrir a vontade de Deus, de você se envolver com Deus. E, gente, eu falo aqui de umas coisas muito simples, tá? Muito simples. Não é Bitcoin que você tem que ficar descobrindo, cavucando, né? Que é difícil achar, né? Que tem que ter máquinas poderosas para buscar, cavucar essa joia rara. É só um relacionamento com Deus, gente. Para você entrar na eternidade com tudo aquilo que Deus desenhou para você, basta você se relacionar com Ele todo dia. Alguns dias mais, alguns dias menos, mas se relacionar com Ele. Eu quero que você seja consciente de que nós temos essa característica de independência.
Se tem uma coisa forte que nós temos é a independência. Mas eu quero que você seja independente da opinião dos homens. Eu quero que você seja independente da angústia e da preguiça. Eu quero que você seja independente em Deus para descobrir aquilo que Ele tem para você. Eu quero que você seja independente em Deus para que você possa viver a sua vida de uma maneira muito consciente e de você entrar na eternidade. Gente, nós vamos chegar na eternidade, a gente vai abrir os olhos, na eternidade a gente vai estar consciente. Se dei bem. Cara, eu vou se dar bem, cara. Eu se dei bem. Você vai acordar, sabe? A gente vai dormir assim. Vai adormecer assim em Deus. Sim, Deus, eu creio em Ti. Ai, meu Deus, me ajuda. Não, mas eu creio em Ti. Deus não me deixa. Ai, meu Deus, está tudo bem. Ai, meu Deus, Deus, tudo bem. Jesus, me receba. Você acorda, me regalei. Vou me dar bem. Porque, gente, Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai te recompensar. E é muito importante que você viva a tua vida agora, consciente de que você nasceu com um propósito. Você nasceu para fazer as boas obras que Ele preparou para você. Descubra, se relacione com Ele, tenha a revelação dEle. E Ele vai ter o maior prazer em mostrar para você. Ele não vai se esconder, não vai esconder essas coisas de você tanto assim, que você não vai encontrar. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Esse é o estilo de vida que você e eu precisamos ter. Eu quero abençoar você em nome de Jesus com essa consciência de que nós devemos ser independentes, mas em Deus. Semana que vem nós vamos falar sobre dependência. Na outra semana, interdependência. E depois, onipotência. Ok, gente?